A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração e ouve atentamente a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio da palavra. No livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, a parábola dos dois filhos. Jesus ele pregava por meio de parábolas. Para aqueles que se colocavam como sábios, não entendessem o que Jesus estava pregando. Jesus ele interpretava a parábola para os seus discípulos, que se aproximavam dele e perguntavam acerca da parábola. E Jesus interpretava no coração daqueles que perguntavam, que era discípulo dele. Jesus Cristo, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. No versículo 28, Jesus fez uma pergunta, está escrito, e que vos parece? Jesus Cristo fez uma pergunta, perguntou, e está perguntando. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero, depois arrependendo foi. Esse homem tinha 2 filhos e deu uma ordem para o primeiro filho, para ir hoje trabalhar na vinha. O filho, primeiro, passou aquela esperança para o pai, mas aquela esperança ela foi frustrada. Aquele filho primeiro animou o pai, mas ele quis enganar o pai. Disse que ia, acabou não indo. Aquela pessoa que fala que vai e não vai. Aquela pessoa que fala que vai fazer e não faz. Deus ele manda a pessoa ir e a pessoa não vai. Deus manda a pessoa fazer e a pessoa não faz. Aquilo que agrada a Deus. Aquilo que dá prazer a Deus. A pessoa diz que vai e não vai. Diz que vai fazer e não faz. E Deus ele entristece com isso. Às vezes a pessoa pensa que ela pode enganar o outro. E quando ela pensa em enganar os outros, outra pessoa, ela está enganando ela mesma. Quando ela pensa que está enganando aquela pessoa, ela está enganando ela mesma. Ela fala, eu vou, e acaba não indo. Ela fala, eu vou fazer, e acaba não fazendo. E a esperança daquele que mandou é frustrada. Ele tinha esperança que o filho primeiro iria trabalhar na vinha, porque ele mandou, ele ordenou. Só que o filho mostrou ser um bom filho, aparentemente. Só na teoria, mas na prática, ele deixou a desejar. Enquanto o segundo, o pai falou as mesmas coisas para o segundo. O segundo foi sincero. Falou que não ia, falou que não queria ir. Só que depois ele se arrependeu. Ele caiu em si. Ou seja, a ficha caiu e falou, poxa, meu pai mandou ir, meu pai me deu uma ordem. É meu pai. Eu vou obedecer o que meu pai me ordenou fazer. Essa parábola é cerca da obediência. É cerca da teoria e da prática. Tem muitos que ficam só na teoria. Você ouve a teoria e põe a teoria em prática. Tem muitos que falam que vai e não vai. Tem muitos que falam que vai fazer e não faz. E acha que está enganando aquele que mandou, que ordenou fazer. Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo. Deus ele não depende de ninguém. E ele também não precisa de ninguém. Se Deus quiser usar as pedras para ganhar almas, ele usa as pedras. Se ele quiser usar as aves, as árvores, ele usa as aves e as árvores para ganhar almas. Ele usa o que ele quer e quem ele quer. Mas quando ele manda ir, vai. Quando ele manda fazer, faz. Isso é bom para você, não é bom para aquele que está mandando. É bom para você que está sendo filho obediente. Você está mostrando que você é obediente.
É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Fazer voto tolo. É o que muitos fazem. Esse filho, primeiro, ele fez um voto tolo. Ele garantia ao pai que ele iria trabalhar na vinha. Só que ele não foi. Enquanto o outro não deu esperança para o pai. Só que se arrependeu e foi. Você que está ouvindo esta palavra, você é um desses dois. Você pode ser o primeiro ou pode ser o segundo. As tuas práticas vai dizer quem você é desses dois. Jesus Cristo queria que aqueles sacerdotes recebessem ele e praticava aquilo que Deus ordenou eles praticar. Recebesse o filho dele, Senhor Jesus Cristo. Só que os fariseus, que Jesus deu esse título para eles, fariseus, hipócritas, fingidos, falsos, eles não aceitaram Jesus, eles não receberam Jesus. Os judeus, os intérpretes da lei, eles não receberam o Senhor Jesus. Era para eles receber o Senhor Jesus. Jesus veio para os judeus e os judeus rejeitou. E nós, como gentios, nós fomos enxertados. Nós somos o ramo enxertado nessa videira, chamada Senhor Jesus Cristo, a verdadeira videira. O Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo fez essa parábola e hoje Ele está falando no nosso coração, por intermédio do Espírito, na palavra. No versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus fez outra pergunta. Uma pergunta muito fácil para responder. Disseram, o segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha só, publicanos e meretrizes. Publicanos é coletores de impostos. Naquela época, era tido como ladrão, como homens injustos, homens maus, homens que só pensavam neles, homens que agiam injustamente. E meretriz é prostituta. Zaqueu, ele não tinha, humanamente falando, aos olhos dos homens, das pessoas, ele não tinha possibilidade alguma de ser salvo. Ele era publicano. Aos olhos humanos, aos olhos das pessoas, ele não tinha possibilidade de ser salvo. Mas Zaqueu, ele fez a diferença. Zaqueu, ele ouviu a fama de Jesus. Zaqueu alimentou um desejo no coração de ver quem era Jesus. E a multidão impediu de Zaqueu ver. Zaqueu ali saindo do meio da multidão, de perto daquela multidão, subiu naquela árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Eu aqui estou embaixo de uma árvore. Ele subiu em cima daquela árvore para ver quem era Jesus. E quando Jesus chegou embaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém hospedar na tua casa. Eu vou ficar hoje na sua casa. Imagina, o publicano. E a multidão murmurava. Porque Zaqueu era um pecador, eles falavam. Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era um homem desonesto, um homem injusto. Só que ele fez a diferença. Assim também esse apóstolo aqui que escreveu este livro, Mateus, também era um coletor de impostos, tido como desonesto. Mas ele fez a diferença. Ele fez a diferença. Raabe, a prostituta Raabe, meretrizes, ela fez a diferença. Ela tocou no coração de Deus. Ela agiu de forma extraordinária quando ela escondeu aqueles espias. E por conta dessa atitude, ela agiu pela fé. Por conta dessa atitude,
ela e a casa dela foram poupadas daquela matança. Ela foi salva, ela e a casa dela, a família dela, e tudo que ela tinha. Assim também a Ruth. A Ruth era uma prostituta espiritual. A Ruth fazia parte dos deuses moabita. Tinha a seita deles. E ela fazia parte. E ela casando com o filho de Noemi. E depois o filho de Noemi morreu. E ela escolheu seguir Noemi. Servir o Deus de Noemi. E ela passou a ser povo de Deus. Assim como Raabe, que também habitou no meio do povo de Deus. Mateus, Zaqueu, Raabe e Ruth. E outros mais, publicanos e meretrizes. Raabe era prostituta. Fisicamente, no ato, na prática, sentimental. A Ruth era prostituta espiritual. E tanto uma contra a outra foram tocadas por Deus. E é certo de que essas mulheres são reservadas para a salvação. Assim também como Mateus, publicano, como Zaqueu, publicano. Enquanto muitos que eram para ser salvo, está separado para a condenação eterna. Porque não fez aquilo que o Pai mandou fazer. Não obedeceu à ordem do Pai. Até falou que ia obedecer. Até falou que ia fazer. E acabou não indo, acabou não fazendo. São pessoas que você não pode confiar. Não são pessoas dignas de confiança. Elas não são. Jesus Cristo, ele pregava por meio de parábolas. Aqueles que se mostravam sábios não entendiam. Você está vendo aí a imagem tremendo, balançando, é o vento que está soprando neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 31, lê de novo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem, ou seja, vai na frente, no reino de Deus, vai entrar. Porque João veio a vós outros, no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo, vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para acreditardes nele, acreditar em João Batista. Hoje os pregadores estão no lugar de João Batista, pregando acerca do caminho. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E muitos não têm crido. Muitos que era para crer não estão crendo. Pessoas que estão dentro da igreja, a gente está pregando para essas pessoas e muitos estão duvidando, brincando, zombando, escarnecendo. Ah, eu não gosto desse pregador, eu não gosto desse homem, não gosto dessa mulher. Eu não gosto do jeito dele falar, dele pregar. Você não tem que gostar coisa nenhuma. Você tem que ouvir, você tem que obedecer, praticar. Aqueles dois filhos, eles não tinham que gostar do que o pai estava falando. Eles tinham que obedecer, ouvir e obedecer. O pai estava dando a ordem. Você não tem que gostar da forma do pregador, da forma como ele prega. Não. Você tem que ouvir o que ele está falando, pregando e pôr em prática, obedece. É assim que vai mudar a sua vida, é assim que você vai ter paz dentro de você. Assim que você vai viver. Não se iluda com a transformação no exterior. Pessoas que parecem que está mudada e transformada exteriormente. Olha fora da pessoa uma beleza, mas quando olha dentro, misericórdia. Pessoas vazias. Pessoas que é como lama podre. Como Zaqueu. Zaqueu era assim. Mateus era assim. Raabe era assim. Ruth era assim. Mas eles
foram tocados por Deus e foram mudados, transformados. Eles passaram a obedecer. Elas passaram a obedecer. Eram pessoas que tinham condições. Ruth, ela teve oportunidade de ser aparentemente muito abençoada nas terras de Moabe. Mas ela abriu mão daquilo. Ela preferiu casar com o filho de Moabe, com o filho de Noemi, e depois que ele morreu, ela preferiu seguir Noemi e servir o Deus de Noemi, que é o Deus de Israel. Assim também Raabe, assim também Zaqueu, assim também Mateus. Mateus era rico, Zaqueu era rico. E eles preferiram servir Deus. Elas preferiram servir Deus. Muitos ouvem e parece que vai obedecer. Só parece. Fala que vai e não vai. Fala que vai fazer e não faz. Não fica só na teoria. Põe em prática o que o pregador está pregando, o que o pregador está passando. Ouve a palavra de Deus. Guarda no coração, pratica. Se esforça em praticar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, andar no caminho de Deus. Se esforça para isso. Deus, ele espera a obediência do homem. Deus, ele não está nem aí para sacrifício. Para Deus, só existe um sacrifício, que já foi feito. A morte do filho dele cravada na cruz. O filho foi cravado na cruz. Ele foi morto na cruz. Esse foi o único sacrifício. Eternamente. Deus, ele tem prazer na obediência, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Obedece, ouve, crê e obedece. Em nome do Senhor Jesus, fica na posição de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Faz para Deus, para a glória de Deus, e é certo de que Deus vai ser glorificado na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. João Batista pregou e muitos não acreditaram. Muitos não deram crédito à pregação de João Batista. Como o Senhor Jesus Cristo falou e o Espírito Santo está falando hoje. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça. João Batista, ele veio no caminho da justiça. E Jesus falou e o Espírito Santo está falando. E não acreditaste nele. Não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Fariseus, saduceus, intérpretes da lei, sacerdotes, pessoas que era para inclinar os ouvidos, receber e pôr em prática, não fizeram isto. Ouve a palavra de Deus, crê no teu coração. E lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele está voltando. Ele está voltando para vir buscar a igreja dele. Ele prometeu, está prestes de cumprir esta promessa. Jesus está voltando, Jesus está vindo buscar a igreja dele. Ele vai chamar das nuvens: vinde benditos do meu Pai. Aqueles que ouviram a voz do meu Pai e obedeceu meu Pai. Seja filhos obedientes. Obedece, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está ventando bastante aqui, o vento sopra. Você vê aí que a imagem está balançando. Que é tudo para a glória de Deus. Compartilhe essa mensagem. Que aonde chegar, chega a manifestação da palavra de Deus. O poder de Deus opera na vida dessa pessoa que ouviu a palavra. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Você que não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva no canal do pastor Olavo Neves, no YouTube. Se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito, em nome de Jesus. Estou orando a favor da sua vida. E eu creio que Deus vai suprir a tua necessidade. Amém? Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus.